Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Nós vamos dar continuidade então, naquilo que a gente introduziu na semana passada, sobre a educação, Então nós falamos que o Evangelho necessariamente ele implica em ensino e o conhecer a Deus é uma transformação, de entendimento, uma necessidade de crescimento contínuo. Então envolve de fato a compreensão e entendimento. Às vezes alguns podem pensar o seguinte: esse negócio de ensino, discipulado, isso é coisa do nosso tempo, da nossa época, que se dá mais ênfase para o estudo formal, universidade, especialização e tudo e tal, mas não é, amados. Isso é um engano, é um equívoco. Se a gente pega desde o Antigo Testamento, desde o povo de Israel, nós percebemos que a nação de Israel, o povo de Israel, a proposta de Deus sempre foi que houvesse uma continuidade de geração para geração, de ensino, de instrução, Sempre foi muito forte na nação de Israel a tradição oral, passar de pai para filho mesmo, ensinando toda a cultura, a história deles, os patriarcas. Então, assim, os judeus, eles conhecem, nós conhecemos no máximo aí um bisavô, E olha lá, quem é que lembra aqui o nome do bisavô, do tataravô, 5, 6, 7 gerações atrás? Dificilmente, irmão? Avô, quando muito um bisavô, e olha lá, Então, assim, 2, 3 gerações no máximo. Eles não. Os judeus, eles sabem de fato, eles têm a árvore genealógica, muito, muito clara. Sabem da tribo mais ou menos que eles pertencem, enfim. Deus sempre, quando houve alguns momentos pontuais na história, Deus sempre deu ordem para colocar marcos históricos, Por exemplo, quando Jacó fez lá um altar de pedra, fez um monumento, para a partir dali ter um marco histórico. Quando eles passaram pelo Mar Vermelho, Deus deu ordem também, para que ali fizesse um marco histórico. Quando atravessaram o Jordão também, Deus ordenou que pegasse algumas pedras, lá 12 pedras, se não me falha a memória, e ele explica, para que futuramente, nas gerações futuras, quando perguntarem o que são essas pedras, vocês contem então o que Deus fez por vocês, enfim, para que não deixasse morrer a tradição, a história. Isso tudo vinha através do ensino. A gente vê na época ali do primeiro rei de Israel, que foi o Saul. Ele estava entre os profetas, em 1 Samuel lá, no livro de 1 Samuel a gente vê esse relato. Ele estava entre os profetas profetizando. Estava entre os profetas, que profetas eram esses, E a gente vê no tempo de Elias e Eliseu, quem eram esses profetas? Porque a gente vê especificamente no tempo de Elias e de Eliseu? Porque Elias e Eliseu são aqueles que organizam a chamada Escola dos Profetas. O que era essa Escola dos Profetas? Quem eram esses profetas e o que era essa Escola de Profetas? Bom, esses profetas eram homens que se dedicavam então ao estudo das Escrituras e ao anúncio das Escrituras, Alguns escolhidos de fato ali para o ministério profético. E essa escola de profeta pretendia ensinar de fato aos profetas, a toda a Torá, a lei de Deus, A gente precisa lembrar que estava em formação ainda a questão do escriba. O escriba, que é o doutor da lei, ele só foi surgir depois lá do cativeiro. Então, enquanto Samuel, nós estamos falando de 1100, 1200 a.C., aproximadamente, o cativeiro se dá no ano 600,
Então, assim, no finalzinho do ano 600, né? Então a gente percebe que as sinagogas, que são os locais onde a nação de Israel, o povo de Israel se reunia, né? Sinagogas são pequenas escolas. Então por que eles criaram essas sinagogas? Porque lá no cativeiro, quer dizer, estavam na Babilônia, e a tradição e a ordem de Deus é que eles adorassem, né, a Deus lá no templo de Jerusalém. Mas Jerusalém estava destruído, a cidade estava destruída, o templo estava destruído. Então eles criaram, aí no cativeiro, nesse período de 70 anos, criaram essas sinagogas, né, que eram pequenas escolas, onde eles todos os sábados, como era a tradição, se reuniam para orar e ler as escrituras, né? Então lia-se a lei de Moisés e também os profetas. A gente vê isso aí muito claramente em vários livros do Antigo Testamento. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, né? Ele, depois de ser batizado por João Batista, entra na sinagoga, né? Dão para ele o rolo de Isaías e ele lê, enfim. Então a gente vê toda essa estrutura e essa proposta de ensino, de estudo, né? A nação de Israel tinha uma cultura muito forte. Nós vimos na semana passada, lá em Deuteronômio capítulo 6, de que as crianças, as criancinhas, né? Elas eram ensinadas, e tinha lá a Bet Sefer, né? Casa do Livro, tinha 3 tipos de escola aproximadamente, 3 tipos de escola, que eu esqueci agora os termos hebraicos, né? Um era Bet Sefer, Bet Midrash, né? Casa da tradição, casa do livro. Então tem esses conceitos aí, onde ali, segundo o desenvolvimento, o nível de cada criança, né? Então a gente está falando de criancinhas lá de 8 a 12, a 14 anos no máximo, né? Passavam por essas escolas onde aprendiam. Então cada um ia se desenvolvendo e ia para uma escola específica. Aqueles que se destacavam iam de fato para entre aspas, né? Um nível mais avançado, porque ali as pessoas identificavam que aquele menino ia se tornar um rabino, um professor. Então eles iam direcionando. Mas toda a cultura de Israel é baseada de fato no ensino. Então muito forte, né? Essa cultura de Israel na questão do ensino. E no Novo Testamento isso também tem a continuidade. Por exemplo, a gente vê hoje essas pregações, né, irmãos? As igrejas, as pregações, os pregadores, né, pregando de uma maneira até um pouco sem propósito, né? Porque o que seria a pregação mesmo bíblica? É você expor um tema, expor um conceito, expor uma ideia, uma doutrina bíblica. É você ensinar. É por isso, inclusive, que a gente bate na tecla que os nossos cultos, a liturgia, né, das nossas igrejas evangélicas, elas deixam muito a desejar no espaço para a exposição da palavra, né? Eu brinco que a gente tem um culto Martinho da Vila, né? O culto Martinho da Vila é canta, canta, minha gente. Então é só cantoria, só música, né? 15, 20 minutos lá para uma exposição bíblica, um beijinho na flor, coisa rápida. Não dá nem tempo de você explicar, né, como deveria aí o texto bíblico, enfim. Infelizmente, muitos pregadores não se preparam, negligenciam o estudo. Nós temos muitos pregadores que não são estudiosos da palavra, que para mim isso é uma contradição absurda, né? Como que uma pessoa vai expor aquilo que ela não domina? Como que a pessoa vai querer ensinar aquilo que ela não aprende? Como que a pessoa ela vai... Porque os assuntos bíblicos são, de fato, irmãos, complexos, né? Opa, deixa eu só admitir aqui mais um, que o Douglas está chegando com a gente também. E aí o que acontece, amados? Só para explicar para vocês que eu não estou falando de nenhuma novidade, isso não é fruto de, sei lá, 100, 200 anos, né? Para cá. Não, a gente está falando de que sempre foi assim. Sempre foi assim. A proposta de Deus para o seu povo sempre foi com essa proposta didática, pedagógica, para que as pessoas pudessem servi-lo, conhecendo e entendendo na medida do possível. Claro, né, que nós não estamos falando aqui de estudos onde vai exaurir, onde vai esgotar tudo a respeito de Deus. Pelo contrário, nós sabemos muito bem que por mais que a gente se debruce diante da Bíblia, de livros, enfim, de toda a história, nós saberemos de Deus ainda uma partícula, né? E uma partícula que Ele permitiu que nós soubéssemos. E nós só conseguimos saber de fato, a contento, porque é o Espírito que nos proporciona isso, essa iluminação, essa clareza. Não é uma questão apenas intelectual.
É por isso que eu vou aqui pontuar que o ensino bíblico não é uma mera transmissão de informação, não é uma formação acadêmica. O ensino bíblico pretende de fato nos colocar em relação pessoal com Deus. Nessa relação, né, pelo conhecimento, pelo entendimento do caráter de Deus, da pessoa de Deus, da natureza de Deus, para que possamos nos relacionar com Ele de uma maneira adequada. Porque a gente sabe, infelizmente, tem pessoas que se relacionam com Deus como se Deus fosse um ídolo, né, das religiões que ela participou antes de aceitar o Evangelho, ou ela projeta em Deus o pai que ela teve, né, ou projeta em Deus a partir de uma cultura que está inserida, enfim. Então, muitas vezes, amados, o que nós pensamos de Deus não é o que Deus pensa dele. O que nós falamos de Deus não é o que Deus fala de si nas Escrituras. Então, infelizmente, isso se dá por conta da negligência de examinar as Escrituras, tá certo? E eu não estou falando aqui de um estudo, como eu disse, acadêmico, para poucas pessoas, para os iluminados, para os chamados, né, para o mestre, nada disso, para todo discípulo de Cristo. Porque a palavra discípulo, ela já vem trazendo no seu termo a ideia de um aprendiz, né? É o talmide, lá no hebraico, né? Eita, agora esqueci no grego aqui. E Gabrielzinho, tu que estava aí mexendo com essas línguas esses tempos atrás, aí se lembrar me fala. Matetes, tá? Matetes. Então matetes quer dizer discípulo, né? Talmide lá na língua hebraica e matetes no grego. Então a ideia já é de aprendiz, alguém que aprende. Jesus falou muitas vezes isso, né? Que ele era o mestre e tal. Como vocês me chamam? Mestre e Senhor. Então vocês falam certinho, é isso mesmo e tal. E ele ensinava. A gente vai ver que a pegada de Jesus não era pregador pentecostal que saía aí, né, e tal, metralhando versículo bíblico e essas coisas todas, palavras de efeito, frases de efeito. Não, Jesus ensinava, nós vamos perceber aqui, acho que na aula de hoje ainda eu vou abordar esses pontos aqui. Só estou dando essa introdução para falar para vocês que isso aqui não é novidade, isso aqui não é o curso teológico, isso não é nada da nossa época. Sempre foi assim, amados, sempre, né? A proposta, eu digo, infelizmente também sempre houve a negligência. Isso também desde lá do Antigo Testamento. Nenhuma novidade, nós não mudamos absolutamente nada, né? Absolutamente nada, irmãos. Agora nós temos o privilégio, eu digo, a partir do Novo Testamento, muito mais do que tinha o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tinha uma revelação parcial de Deus. O Novo Testamento vem trazendo a revelação plena de Deus, né? A revelação plena de Deus e o Espírito Santo sendo derramado na vida de todo o discípulo. E antes não tinha. Então olha só o privilégio que nós temos hoje. Por que eu estou pontuando isso? Porque quem nos dá a clareza do conteúdo bíblico, amados, embora haja o professor, o ministério, né? Lá em Efésios capítulo 4, verso 11, entre os 5 ministérios tem lá apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, até fica por último aqui, ó, e é o menorzinho, ó, é o menorzinho aqui, ó, esse pequenininho, o doutor é esse aqui, ó, tá vendo? Então, ó, nessa ordem aqui, ó, o apóstolo é o cara gente boa, é o cara que se relaciona com todo mundo, irmão. Pensa num cara que se envolve na cultura, tem uma comunicação extraordinária, o apóstolo, planta igreja, ganha almas. O profeta, esse aqui já é mais complicado, né? Assim diz o Senhor. Você nunca viu o profeta fazendo assim, não? Tem esse dedinho aqui, ó. O evangelista, parece que ele é o maior de todos. Deixa eu ver aqui que eu tô com 2 câmeras, enquanto uma vai para lá, outra vai para cá. Que negócio atrapalhado. Deixa eu pôr no meio aqui. O evangelista, ó. O evangelista aqui é o maior, né? É aquele que traz as almas, traz aí os perdidos, né, para o reino de Deus. O pastor é o dedo da aliança, ó, aquele que é casado com a esposa ou é casado com a noiva de Cristo, né, se dedica à igreja local. E vem o menorzinho aqui que é o doutor, ó, o mestre, né, esse que muitas vezes fica esquecido, escanteado, não é chamado para os congressos, para as grandes pregações, né. Ai, meu Deus do céu, é aquele que muitas vezes não tem esse destaque, né, principalmente nas igrejas pentecostais, mas esse pequenininho que às vezes é chamado para resolver alguns pepinos teológicos aí e tal. Lembram dele só nos momentos difíceis, né? Vamos lá. Então, olha que coisa interessante. O ministério, como diz lá o Efésios capítulo 4, verso 11, esse ministério é interessante que a gente vê pessoas com título de apóstolo, de profeta,
né, de evangelista, de pastores. Agora, dificilmente nós vemos nas igrejas evangélicas alguém com o título e essa função mesmo, né? Lá como tem os outros ministérios, os outros 4, como mestre, né? Foi o mestre fulano, o doutor fulano, não tem, né? O ensinador fulano. Então olha só como a gente muitas vezes deixou. Eu não estou dizendo de uma questão de título apenas, eu estou dizendo a importância de um ministério como os outros demais são igualmente, né? Não tem aqui uma questão que um é mais ou menos importante, é que esses 5 ministérios eles têm a função específica no reino de Deus e para a igreja local também. Então a gente entende, queridos, que muitas vezes nós, como discípulos de Cristo, pecamos demais, e é o que a Bíblia vai dizer, como eu disse, Antigo e Novo Testamento, por desprezar essa proposta de Deus do ensino. Isso não só diz respeito à igreja local, né, ao evangelho como pregação e exposição na igreja local. Isso diz respeito a todas as áreas da vida, a familiar, que é a base de tudo. Como nós lemos na semana passada, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. Não, nós não lemos isso não. Isso é Provérbios 22:6, eu vou chegar lá ainda. Eu estou puxando na memória aqui o Deuteronômio 6, né? Então assim, ó, que estas palavras estejam no teu coração, né? Andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te e tal, e inculcarás na cabeça, né? Do teu filho, intimarás, está no teu coração, enfim. Mas essa questão de ensinar mesmo, né? No caminho, deitando, levantando, assentado à mesa, na tua casa, nos umbrais, enfim. Essa questão que é o ensino em todas as áreas da vida. Uma criança precisa ser instruída, é o que diz já o provérbio, né? Instrui o menino, treina o menino no caminho que deve andar. A loucura está ligada ao coração da criança, e se ela não for instruída, corrigida, se ela não for direcionada, ela não aprende no automático, irmãos. O ser humano, ele, ao contrário dos animais, não nasce pronto, não nasce sabendo, certo? Precisa ser corrigido, porque a tendência é fazer tudo errado. Vem no HD, já vem um vírus no HD. É um negócio impressionante, né? Já vem assim, corrompido o sistema, certo? E se não for colocado antivírus, se não for formatado, se não houver uma interferência, né, proposital, intencional, uma interferência de fato que seja algo para corrigir algo específico, né, um acompanhamento, essa criança vai se tornar o que a Bíblia diz. Tem um texto lá em Provérbios, se não me falha a memória, que diz: até a criança se dará a conhecer se as suas obras for pura ou reta. Então até a criança a gente já percebe uma tendência, né, para o egoísmo, para o ódio, para a vingança. Isso é muito claro na criança de 1, 2 anos lá. Muito claro, irmãos. Né? Eu digo para as mães aí: o teu filho não te ama não, tá ali, ó, amamentando. Ele quer o teu peito, ele quer o leitinho, ele associa você à segurança, ao conforto, né? Então esses pais novos aí pensam: me ama, principalmente a mãe, né? Não ama coisa nenhuma. O amor exige consciência de si do outro. Não ama nada, é interesse puro, né? Pega lá essa criança de 1 ano, 1 ano e meio, põe outra criança do lado e ela tem 200 brinquedos, vem a outra, ela pega o brinquedo da outra, o egoísmo já aparece, né? Vai 3 anos, 4 anos, já vai querendo enganar o pai: não fui eu que fiz isso e tal. Que é isso? Não é possível, você quer me enganar. Então a gente já percebe o ser humano com a necessidade tremenda de ser instruído, corrigido. Isso é por toda a vida, amados, por toda a vida. Né? E então, com essa longa introdução, eu quero ler com vocês aqui, né, o que eu escrevi aqui, alguns textos, claro, que após ou enquanto se aprende, surge a necessidade de se desenvolver. Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Vamos pegar do Antigo Testamento e a gente vai para o Novo, tá? Oséias, capítulo 6, versículo de número 3, um texto muito famoso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então olha só: após ou enquanto se aprende, surge a necessidade de se desenvolver. Aí a gente vê Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque não é um conhecimento estanque, não é um conhecimento que ele fecha, né? É um conhecimento que ele é contínuo, é um amadurecimento. A gente se desenvolve, a gente cresce, a gente se aperfeiçoa na fé. É isso que a Bíblia ela vai pontuar para a gente, tá? Deixa eu só conferindo aqui, porque alguns irmãos aqui acho que caíram a ligação, não conseguiram voltar.
Mas bora lá. 1 Pedro, vamos para o Novo Testamento, 1 Pedro capítulo de número 2, versículo de número 2. Olha só os textos, né? O que eles vão falando para a gente sobre essa questão do ensino e a necessidade de aperfeiçoar. Desejai afetuosamente, 1 Pedro 2:2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, olha o termo, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha que coisa interessante, irmão, tá? Como o menino deseja esse leite, né, materno, nós também devemos desejar esse leite racional, né, que é de fato a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 5 ao 9, olha o que Pedro continua falando. Irmãos, essas duas cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta, Pedro fala muito sobre o novo nascimento e o amadurecimento, tá? Então seria muito bom em qualquer hora dessa aí vocês reservarem um tempo, estudar essas duas cartas curtinha. Vai falar muito sobre essa questão de maturidade, desenvolvimento, novo nascimento. É fantástica são fantásticas as duas cartas aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 9. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, todo o cuidado, hein? Acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude ao conhecimento. E o conhecimento, deve estar ciência aí na Bíblia de vocês, mas é a mesma coisa, tá? Ciência e conhecimento. Então, vai lá, verso 6. E a ciência, ou conhecimento, a temperança. A temperança, a paciência. A paciência, a piedade. Ó, vai acrescentando. A piedade é o amor fraternal. O amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver aumento ou aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo esquecido a purificação dos seus antigos pecados. Olha o que Pedro vai pontuar. Primeiro, a necessidade de você acrescentar as virtudes, fé, virtude, temperança, conhecimento, amor fraternal. Você vai aqui alimentando, nutrindo, né, entre aspas, um corpo espiritual, uma vida espiritual, com esses adjetivos aqui, essas virtudes, tá? E Pedro ainda vai falando, não fica estéril, ou seja, produz, né, aquele que ele se dedica, tem uma vida devocional, disciplinas espirituais, vida de oração, estudo bíblico, reflexão, está num contínuo, num constante crescimento, ele também dá fruto. E esse fruto que Pedro fala é o conhecimento do Senhor Jesus, né? Que ele vai inclusive continuar aqui na sua segunda carta no capítulo 3, ó. Só duas folhas para um lado, ó. Duas ou uma, não sei como está aí, né? Duas folhas para o lado, capítulo 3, verso 18. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O que Pedro coloca aqui, então, é que a gente vai dar fruto. Qual é o fruto? Onde a gente cresce no caráter cristão. Onde nós crescemos não é num conhecimento apenas intelectual, mas para que, a partir da compreensão, a partir do entendimento, a partir do conhecimento bíblico, a inteligência espiritual, né, que Paulo também vai usar esse termo, essa inteligência espiritual que faça com que a gente também seja formado em Cristo. Que Jesus, o caráter de Cristo, seja em nós formado, mas não de uma forma, como eu vou dizer, inconsciente, de uma forma que a gente não perceba. Pelo contrário, a gente tem toda a lucidez, o discernimento. As pessoas, inclusive, devem perceber em nós, né, esse crescimento. Amados, não é possível que alguém olhe uma criança de 4, 5 anos, veja nela birra, veja nela uma dificuldade de se expressar, veja nela uma dificuldade de relacionamento, veja nela a imaturidade que é peculiar, tá tudo certo, criança de 4, 5, 6 anos, 7 anos, tá tudo certo. Agora, não é possível que uma pessoa veja uma criança aí, nessa faixa etária, 5, 6, 7 anos, e depois de uns 10 anos, né, veja essa mesma criança, e essa mesma criança que agora é de uns 15, 16 ou 17 anos, também tenha ainda a birra que tinha,
a imaturidade que tinha, a dificuldade de se expressar. Não é possível que a pessoa olhe e fale, não, tá tudo certo, é normal. Se a gente não acha que não é normal o não desenvolvimento de uma criança, né? Como que a gente acha, como que a gente se conforma, tanto na nossa vida quanto na vida dos nossos irmãos, que depois de 10 anos, 15 anos que teve contato com a igreja, com o evangelho, que eles também não se desenvolva, não amadureça, que ainda comete pecados, que ainda tem dificuldades em compreender coisas básicas da fé, irmãos. Como que isso é aceitável? Como a gente acha isso normal? Não é normal, não devemos aceitar isso, não é? Porque, claro, fala assim, André, mas o tempo de casa conta? Deveria contar, né? Se vocês, irmão, estão 200 anos na igreja, ouvindo palavra e tudo mais, e sendo ensinado daqui de lá, e você não se desenvolve, você não se torna um ser humano melhor, mais parecido com Cristo, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, né? Um esposo, uma esposa melhor, enfim, se você não melhora como ser humano, tem alguma coisa errada. Que evangelho é esse? Que não transforma as pessoas, que não faz com que esse ser humano que foi alcançado lá atrás, né, depois de 5, 10 anos, não se torne alguém mais parecido com Jesus. Tem alguma coisa equivocada. Ou essa pessoa não está recebendo a palavra de Deus, né, como palavra de Deus, ou a igreja, a experiência dela numa congregação, numa comunidade de fé, não está sendo, na verdade, bíblica, ou seja, ela não está sendo levada à maturidade, ao discipulado. Das duas, uma. Ou talvez até a terceira opção. Talvez essa pessoa nunca teve o novo nascimento, né? Porque primeiro precisa nascer, né, irmão? Primeiro nasce e depois se desenvolve, cresce, né? Às vezes não nasceu, aí também não tem jeito, né? Ai, meu Deus. Há uma exortação... não, calma aí, eu ainda quero ler aqui o Efésios, tá? Antes de partir aí para isso que eu falei para vocês, que o tempo de casa, antes que entrar nesse ponto aí, Efésios capítulo 4, né, verso 12, eu falei do verso 11 lá, porque é aqui que a gente começa a partir do ministério, né, e esses ministérios têm essa finalidade, tá, que é levar, de fato, as pessoas ao amadurecimento, ó. Cada um com o seu papel, né? Então, o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o pastor e o doutor, eles são um conjunto, na verdade, tá? De um processo, desde o anúncio do evangelho, salvação, até a maturidade. É por isso que em uma igreja local deveríamos ter, né? Lá um apóstolo ou um missionário, tá? Um pregador, né? Um evangelista, um pastor e um doutor. Isso aqui é proposto para uma igreja local, né? Mas a gente sabe aí que algumas dificuldades, enfim. Mas verso 12, a partir do 12, Efésios capítulo 4, versículo de número 12 até o verso de número 16. Vou ler com vocês aí, tá? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Olha quantas vezes aparece esse termo, conhecimento, não é? Ciência, aprender, veja bem. Então, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, a ideia é que você vai desenvolvendo e crescendo. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Olha a ideia, a metáfora que Paulo usa aqui, né, do corpo se desenvolvendo, crescendo, se desenvolvendo, né? Um corpo de um menino tornando-se um corpo de um adulto, né? Pelo desenvolvimento das suas juntas, músculos, ossos, enfim. Então ele pega essa metáfora, essa comparação, para falar sobre a vida espiritual que deve-se também passar por esse processo, né, de se desenvolver. Então há uma exortação para aqueles que negligenciam o conhecimento. Aí sim eu quero ler com vocês Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 12, né? Hebreus 5, 12 ao 14. E aí eu falo aqui que o tempo de casa deveria, irmãos. Às vezes eu ouço, né? Ou às vezes até a gente mesmo quer dar uma carteirada. Vocês nunca deram uma carteirada, não?
Tipo assim, ó, faz 20 anos que eu tô na igreja, faz 20 anos que eu conheço o Evangelho, faz 30 anos que eu aceitei Jesus. A gente dá essas carteiradas, isso aí, irmão, é um prejuízo para nós. Isso aí volta contra nós. Sabe por quê? Se eu estou falando que eu tenho uma experiência já de 30 anos ou 20 anos no Evangelho, faz 20 anos que eu estudo a palavra, faz 22 anos que eu comecei um curso teológico, né? De vez em quando eu cometo essas bobagens aí, né? Lá em 2001 comecei meu estudo teológico. Olha aí, já faz o quê? 21 anos, né? Aí as pessoas, então, quando me ouvem falar assim, falam, então esse cara deve ser maduro, deve manjar tudo de Bíblia. Essas coisas vai denunciando a gente, irmão. Isso é contra nós. Essas carteiradas aí só prejudicam a nossa vida, né? Então, por quê? Porque entende-se que se eu tenho mais tempo, né? Se eu tenho mais tempo de contato com o Evangelho, ora, o que se espera? Que eu corresponda, então, muito mais do que aquele que está começando agora, ou que tem menos tempo, não é? Isso é uma lógica razoável. E olha o que diz o autor dos Hebreus, capítulo 5, verso 12 ao 14. Isso é uma exortação, tá? Ele está dando um pito aqui nos irmãos, esses irmãos hebreus aqui. Porque devendo já ser mestres, olha, ele fala, vocês deviam ensinar vocês deviam ser mestres pelo tempo. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Olha que bronca aqui, irmão. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito aqui entenda como maduros, tá? Equivale a maduros. No original, perfeito aqui é maduro. Tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então olha o que esse texto aqui denuncia, que aqueles irmãos lá, que essa carta foi direcionada, eles tinham já um longo tempo no Evangelho. Só que me parece, né, pelo texto, que eles se comportavam ainda como meninos, gente imatura. E aí eles tomam então essa exortação, essa bronca aqui. Vocês deveriam ensinar, vocês deveriam ser mestres, ser maduros. Mas vocês são ainda meninos, tem que ensinar os rudimentos, as primeiras coisas do Evangelho, que não pode mentir, que não pode ter inveja, que não pode falar mal dos outros. Isso é coisa básica do Evangelho, irmãos. Certo? Isso aí, ó, a gente que passou aí de pelo menos 3 anos no Evangelho, 5 anos no Evangelho, isso aí já devia para nós ser uma coisa aprendida. Não é possível que a gente tenha que pegar ainda os crentes, né, assim, de 200 anos e ainda falar, irmão, não pode falar mal do outro. Você não pode ter esse ciúminho aqui. Tá vendo as birrazinhas, as coisinhas assim de menino? É meninice isso não é maduro na fé. E ainda se pega líderes, obreiros, pastores, aí é inadmissível, aí não tem como. Né? Uma pessoa que deveria, pelo tempo, pela função que exerce numa igreja local, deveria já ter vencido esses pecados. Deveria já ter aprendido a lidar com isso, né? Porque também a gente entende que, como no natural não se deve aceitar, ou seja, que pessoas passem anos e cometam as coisas de criança, também no Evangelho e na vida espiritual nós não devemos aceitar, mas tá bom?